Bom dia, queridos alunos. Vamos lá para mais uma videoaula para darmos continuidade ao nosso conteúdo. A aula de hoje vou iniciar o tópico associado ao processo de racionalização de denominadores. Tópico este que dividi em duas partes, sendo a primeira aula de hoje e na próxima aula damos continuidade à segunda parte, página 55. Bem, inicialmente conceituando o que se trata do processo de racionalização de denominadores. Quando vamos realizar uma divisão onde o denominador tem uma raiz quadrada ou uma raiz qualquer não exata, ou seja, um número irracional, esse processo de divisão se torna arduamente trabalhoso. Assim, a gente aplica essa técnica de racionalização. Sempre que nos deparamos com a fração onde o denominador é um número irracional, será necessário realizar esse processo, que nada mais é do que eliminar a raiz não exata do denominador, ok? Assim, de uma forma mais contextual, a racionalização consiste em transformar uma expressão com denominador irracional em número racional, sem alterar o valor da expressão numérica. Olha aí que detalhe importante, a gente vai fazer uma transformação, porém o valor numérico vai continuar sendo o mesmo, certo? Vou passar agora, o estudo da racionalização, ele divide basicamente em três casos. Na aula de hoje vamos estudar o caso 1 e o caso 2, deixando o terceiro caso para essa segunda aula. Bem, vou explicar através de alguns exemplos, ok? Bem, então o primeiro caso, denominador com radical 2, a nossa famosa raiz quadrada, tá joia? Aí na página 56. Eu vou usar aqui como exemplos exercícios do livro mesmo, aí da apostila. Em vez de eu pegar já exemplo resolvido da apostila, eu vou pegar exercícios que não estão resolvidos e usar como exemplo, que é bom que depois vocês assistam a videoaula e refaçam esses exercícios aí na sua apostila, perfeito? O primeiro exemplo é o exercício 1, letra A, da página 59. Vamos ver aqui como a gente vai proceder com a racionalização deste caso aqui, ó. Se vocês têm a raiz de 3 quadrada de 3 aqui no denominador, como eu quero eliminar a raiz quadrada de 3 do denominador, pois não é uma raiz exata, sendo um número irracional, a gente vai ter que usar a seguinte estratégia. Você vai repetir a expressão, correto? 9 por raiz quadrada de 3, multiplicando pelo fator este, como eu apresento aqui. O que é a dica? Qual é a estratégia? Você vai multiplicar e dividir pelo denominador da sua expressão. Aqui é a raiz quadrada de 3, então eu vou multiplicar e dividir por raiz quadrada de 3. Por quê? Vou mostrar mais adiante. Mas antes eu quero chamar a atenção para um detalhe bastante importante. Lembra que eu falei que quando a gente aplica o processo de racionalização, o resultado vai ser o mesmo? Você vai multiplicar a expressão, porém o seu resultado sempre vai ser igual. Raiz de 3 dividido por raiz de 3, como elas são iguais, isso daqui é igual a 1. Qualquer coisa multiplicada por 1 é ele mesmo. Então isso não vai alterar o valor numérico final da nossa expressão, perfeito? Isso é importante observar agora nesse momento. Bem, então como a gente procede aqui? Eu tenho duas frações, o produto entre elas a gente multiplica em linha reta, vai ficar 9 vezes raiz de 3 e raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3, quanto que vai dar? Lembra que o produto de radicando, quando os índices do radical é igual, a gente pode fazer, 3 vezes 3 vai ser igual a raiz de 9. Opa, agora a raiz de 9 tem solução, não tem? Raiz quadrada de 9 é 3. Observa aí. A gente pode simplificar aqui o 9 com 3, 9 dividido por 3 é 3. Então esse é o nosso resultado aí da nossa expressão. Bem, segundo exemplo aí, o exercício 1, página 1D da página 59. Este aqui, ó. Eu só coloquei ele porque ele difere que aparece um 2 e um 3 aqui a princípio. Mas qual que é a nossa estratégia? Sumir com essa raiz quadrada de 2 aqui no denominador. Então lembra a dica? Vamos repetir a expressão como consta aqui e olhar para a raiz que está no denominador. É a raiz quadrada de 2. Então eu vou multiplicar essa expressão por raiz quadrada de 2. Multiplicar e dividir. Lembra que eu falei? Raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2 é igual a 1, ou seja, eu não vou alterar o valor numérico, tá bom? Mas esse processo é válido para a gente transformar e tirar essa raiz quadrada do denominador. Vamos lá. Lembra que multiplicação de frações a gente multiplica em linha reta, perfeito? Então aqui, ó, 2 vezes, o 2 está de fora, vai continuar de fora, como está aqui, e
O índice do radical aqui é quadrático, quadrático. Então a gente multiplica os radicando. Então vai ficar 5 vezes 2, como está aqui. Aqui embaixo, mesmo processo. Mantém o termo, esse número externo do lado de fora e multiplica os radicando, 2 vezes 2. Isso vai ficar em cima 2 vezes raiz quadrada de 10, embaixo 3 vezes raiz quadrada de 4. Opa, eu sei a raiz quadrada de 4, que é 2. Então vamos fazer essa substituição. Olha que interessante aqui, ó. Eu tenho no meu numerador 2 e no denominador 2 também. O que a gente pode fazer? Cortar. Então essa expressão vai ficar raiz quadrada de 10 dividido por 3. Tá vendo? Sumir assim com o radical, com a raiz aqui do denominador. Tinha uma raiz quadrada de 2, eu fiz ela desaparecer, ficando a expressão nessa forma. O mesmo processo foi aqui. Perfeito? Então esse é o processo de racionalização. Eu vou tirar as raízes não exatas dos denominadores. Perfeito? Como aconteceu aqui. E o resultado, 9 dividido por raiz de 3, é igual, não muda, de 3 vezes raiz de 3. Eles são numericamente iguais, porque eu multipliquei por um fator que é igual a 1, ou seja, qualquer coisa multiplicada por um fator 1 é sempre ela mesma. Perfeito? Por mais que tenha mudado a estética da expressão, o resultado é o mesmo. Bem, o segundo caso, denominador com radical de índice diferente de 2, ou seja, agora a gente vai trabalhar com um caso onde a gente não tem raiz quadrada, e sim uma raiz cúbica, uma raiz quarta, uma raiz quinta e assim por diante. Exemplos. Peguei o exercício 1, a letra F, aí da página 59. Olha que interessante, aqui temos uma raiz cúbica. Então, primeiro caso, é aquela regrinha, repete a expressão, como eu coloquei aqui, estou repetindo a expressão. Próximo passo, a gente vai olhar para o denominador. Aqui eu tenho uma raiz cúbica de 2 ao quadrado. A princípio, eu vou só repetir aqui, ó, raiz cúbica de 2. Vamos lá, coloquei aqui, ó, raiz cúbica de 2 e raiz cúbica de 2, certo? Agora, a estratégia nesse caso, quando os denominadores não é 2 e sim números maiores a partir do 3, a gente tem que escolher aqui, no índice do radicando, olha aqui, ó, o índice do radicando, eu tenho que colocar um número que a soma dele com o índice deste daqui, com 2, tenha que ser igual a 3. Se aqui é 2 ao quadrado, aqui é 2, para mim, que número que eu vou acrescentar aqui, nesse índice aqui, para que a soma dele com 2 seja 3? 1, perfeito? Então aqui, ó, observa, 1 mais 2 vai ser 3. Mas por que você fez isso, professor? Veja bem, olha aqui que interessante, ó. Procedendo dessa forma, você faz a multiplicação em linha reta, né, de frações, perfeito? Então aqui vai ficar 1 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 1. E aqui vamos multiplicar os nossos radicandos, perfeito? 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Lembra daquela regrinha? Quando as bases são iguais, você mantém a base e soma os expoentes. 2 mais 1 vai ser igual a raiz cúbica de 2 elevado à terceira. Olha que interessante. Agora aqui eu tenho 2 elevado à terceira dentro de uma raiz cúbica. O que a gente pode fazer? Cortar. Pronto, eliminei minha raiz cúbica. Então, resultando apenas em 2 raiz cúbica de 2 dividido por 2. Por isso que a gente tem que olhar aqui para o índice que está aqui no radicando, para mim escolher um radicando elevado a algum número que somado com ele vai ser equivalente ao índice do radical, para a gente poder cortar, perfeito? Se aqui fosse 4, quanto que eu ia colocar aqui? 2 elevado a... Se aqui seria 4, então eu teria que colocar 2 elevado a 2, para mim, a hora que fazer a soma, 2 mais 2 dá 4, e assim por diante. Vamos ver só mais um exemplo para pegar bem a regrinha, perfeito? Vamos lá. Peguei a número 1, letra H, página 60. Bem, olha aí, nesse caso aqui, a gente tem 6 dividido pela raiz quinta de 3. Então, seguindo a dica, vou repetir a expressão, perfeito? E vou pegar o radical aqui, raiz quinta de 3. Só que agora, vou ter que elevar esse 3 a um fator, ou seja, a um número, que somado aqui, como não tem nada, quer dizer que é 1, né? Vai dar 5. Então, pensa, que número que somado com 1 vai dar 5? O 4. Perfeito? Veja bem, ó. Então, eu vou escolher esse índice de acordo com o cofator. Como aqui está 3 a nada, quando a gente não tem nada, quer dizer que é elevado a 1. Ou seja, que número que eu vou somar com 1 que vai dar 5? 4. Por isso que eu coloquei. Fazendo a multiplicação em linha reta, perfeito.
Aqui, já apliquei a regrinha de direto. Você mantém a base 3 e soma os expoentes. 1 é 4, vai ser igual a 5. Aqui, raiz 3 elevado à quarta vai ser 81, você mantém, perfeito? E aqui, ó, agora o que eu faço? Raiz quinta de 3 elevado à quinta. O que eu posso fazer? Por, tá? Olha que ótimo. Simplifiquei, sumi com o meu radical. Agora eu simplifico o 6 com 3. 6 dividido por 3 é 2. Raiz quinta de 81, perfeito? Então, assim, olha aí, fizemos o processo de simplificação, só que aqui a gente aplicou uma regrinha diferente, porque o índice do radical não é quadrático, e sim 3 ou maior que 3, perfeito? Então, a regra é o seguinte, olha no índice do radical, depois pensa, eu vou ter que multiplicar por o radicando vai ter que estar elevado ao número tal que somado com o que está aqui, certo? Aqui, tem que ser igual ao do radical, o índice tem que ficar igual ao do radical para poder fazer essa eliminação, perfeito? Mais um exercício aí só para a gente recapitular, certo? Peguei a número 1 da letra E, exercício 1, letra E. Como aqui é a raiz quadrada de 3, então lembra, repete a expressão e multiplica pelo raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3. O que a gente aplica aqui? Distributiva, perfeito? 1 vezes raiz de 3 mais raiz de 3 vezes raiz de 2. Multiplicando os radicandos, e aqui raiz de 3 vezes raiz de 3, perfeito? Multiplicando os radicandos, olha como a gente tem. Aqui no denominador, 3 vezes 3, raiz de 9. Quanto que é a raiz de 9? 3. Então essa fica a nossa expressão, na forma mais simplificada, ou seja, tirei o radical do denominador, perfeito? Mais uma coisa, pessoal, só para lembrar aqui, fazer esses exercícios na apostila, tá bom? Eu usei como exemplo exercício da apostila, então eu quero que vocês refaçam e irei dar vista assim que a gente retornar, perfeito? Bem, agora orientações para a segunda aula. Na segunda aula, eu quero que vocês façam o exercício 1, a letra B, letra C e letra G, seguindo aí como base os exemplos apresentados na primeira aula, perfeito? Até a próxima, forte abraço!